Boa noite, vamos continuar nossa leitura. Continuando aqui no capítulo 10 de Êxodo, o subtítulo é Deus ameaça Faraó com pragas dos gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para manifestar estes meus sinais no meio deles. O primeiro versículo já mostra pra gente aqui, né, nesses vários vídeos que fiz aí, são 118 vídeos já, mostra que Deus também tem o direito de escolher as pessoas que Ele quer, ou as pessoas também que aparentam ser boas, mas de coração são ruins, ou de espírito. E aí, o que acontece? Faraó tentou por algumas vezes se achegar a Deus, ao Criador, mas Deus endureceu o coração dele. Não queria Faraó naquele momento, por aquele episódio da vida de Faraó. Às vezes a gente para aí e fala, poxa vida, por que eu não consigo firmar em igreja nenhuma? Será que Deus está excluindo eu? Ou será que as igrejas de hoje não encaixou no meu conhecimento, no meu querer, no meu gosto? Dá para se pensar, né? Então aqui no versículo 2, é para que contes aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, e as coisas que fiz no Egito, e aos seus sinais, os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que ele era Deus, que Jeová, que Javé, né? Yah é Deus, não tem Deus além dele. Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó, disseram-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Foi com essa mensagem que Moisés e Arão foi falar com Faraó. Humilhar, na verdade, é porque Faraó não tinha sido endurecido por Deus, né? E ele também era idólatra, ele adorava tudo quanto é tipo de imagem, sol, lua, tudo quanto é tipo de deuses, menos ao Deus dos Hebreus, Yahuá, né? Então ele foi também severamente punido por Deus, e Deus também não fez o coração dele converter, não deu espírito para ele, né? Nesse sentido de conversão, de entendimento, né? E de arrependimento. No versículo 4, vamos seguir nossa leitura. Mas se tu recusares deixar o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos nos teus termos, e eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto de que escapou. O que vos ficou da saraiva também comerão toda árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, as casas de teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje, até o dia daquela época. O de hoje que eu estou lendo não é esse, mas daquela época. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram, até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao seu Deus, né? E porventura não sabes ainda que o Egito está destruído? Tentaram convencer Faraó que Deus estava pesando a mão sobre o povo do Egito. No versículo 8, pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse, ide, serve ao Senhor vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, seja,
o Senhor é convosco. E eu vos deixar, se eu vos deixar ir, e vós e a vossos pequeninos, olhar, porque há mal diante de vós. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e serve ao Senhor, pois isso é o que o pedistes, e foram expulsos da presença de Faraó. No versículo 12. A praga do gafanhoto. Então disse o Senhor a Moisés: quanto aos gafanhotos, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham eles sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. E no versículo 13, Moisés ergueu aqui o cajado e Deus fez um vento oriental, né? Um vento forte, durante o dia e a noite, trazendo os gafanhotos. Então o gafanhoto existia em alguma região da Ásia, né? Porque Egito é na Ásia, né? Não é Europa. E aí aconteceu que encheu a terra de gafanhoto. Versículo 14. Subiram, pois, os gafanhotos sobre a terra do Egito e puseram sobre todos os seus termos. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Pois cobriram a face da terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. Nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva no campo, por toda a terra do Egito. Então Faraó mandou apressadamente chamar Moisés e Arão. Eles disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Versículo 16. Aí Faraó reconheceu que tinha pecado, né? O versículo 17. Agora, pois, perdoa-me, peço-vos somente esta vez o meu pecado. Ou seja, peço essa única vez que perdoe meu pecado. O Faraó então teve um arrependimentozinho. Mas no versículo 1, Deus não quis ele. Se Faraó não existisse, ele ia usar outra pessoa ou outro ímpio do mundo para fazer isso. Porque Deus é ruim, não. Por que não? Porque aquele povo não temia ao Criador Yahweh. Então ele usou também a sua capacidade, o seu direito de escolher quem ele quer. O versículo 17 na parte B. Tire de mim mais esta morte. 18. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, orou a Yahweh. Então o Senhor trouxe um vento oriental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, Jeová, porém endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Deu para ver no versículo 1 do capítulo 10 e no versículo 20 que isso Deus fez propositalmente. Quando a gente quer ler a Bíblia falando as verdades da Bíblia, temos que ter cuidado de não ofender o Criador, porque tem pessoas que falam que Deus fez, fala com arrogância do Criador. Então não pode. Deus fez porque é o direito dele fazer o que quer. Ainda mais em pessoa que não de honra ao Criador. Não dá honra ao Criador nenhuma, o que ele vai querer? Vai ficar passando a mão na cabeça? Pessoas que não se encaixam, não se enquadram no perfil de Deus, ele não tem que poupar nada. É o direito dele, correto? Aí tem gente que fala que Deus é mais ruim do que o fulano. Não é Deus é mais ruim, não. Deus age justamente com quem merece. E Faraó aqui mereceu, porque ele era
idólatra, adorava todo tipo de ser menos a Deus, todo tipo de planta, de árvore, de lua, de astros e planeta, menos ao Criador, Javé, Yah, Jeová, fala conforme você quiser. Não adorava ao Senhor. E vamos continuar no versículo 21, a praga das trevas. Estamos conhecendo bem a Bíblia. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Alguém já apalpou escuridão? Nuvens carregadas e escuras. 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas para os filhos de Israel havia luz nas suas habitações. Então mandou Faraó chamar Moisés e disse: ide, serve ao Senhor. Somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Moisés, porém, disse: tu também nos tens de dar, mas não sacrifícios e holocausto, para que nas mãos, sacrifício e holocausto, para que possamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Era costumeiro fazer oferta. Daqui surgiram as oferendas que você vê hoje impiamente, né? Desde o início aqui, vamos servir, vamos oferecer, as oferendas que eles falam hoje que jogam no mar aí para as imagens, para os deuses aí, vem daí, oferenda. Mas o povo já era costumeiro fazer oferenda da boi, da legumes, né? No caso de Caim e de Abel. Não existiu isso aí? Caim ofereceu o legume mais ruim e Abel o cordeiro melhor? Era costumeiro. Deus comia isso? Há relato que sim. Mas isso não é o assunto de hoje. O 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar ir. 3 versículos aqui provando que Deus cegou espiritualmente Faraó, endureceu, enraiveceu, irou-se. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, guarda-te de que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que me vires o meu rosto, morrerás. Respondeu Moisés: disse bem, eu nunca mais verei o seu rosto. Vamos ver se isso daqui procede com a verdade do que está aqui, né? No capítulo 11 vai começar aqui as pragas do primogênito. Parece que depois, né, a gente vai entender um pouquinho mais se Moisés vê ou não vê o rosto de Faraó. Mas tenha uma boa noite, bom fim de semana, que sirva de proveito, que a Bíblia ela tem que ser revelada, mas com calma e devagar, porque o que se fazem dela blasfemam contra o nome de Deus, contra a verdade, por pegar esses versículos isolados e falar que Deus faz acepção de pessoa. Não. Deus seleciona as pessoas que o amam e as pessoas que odeiam. Como odiar a Deus? Idolatria, pecaminosidade é ato de ódio a Deus. Né? Quem tem amizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus. Quem é inimigo de Deus o odeia. E quem tem amizade com Deus segue os mandamentos. Quem ama a Deus segue os preceitos, os princípios de Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. Boa noite.